disse o Eterno a Moisés: vai ao Faraó, pois eu fiz endurecer o seu coração e o coração dos seus servos, para pôr meus milagres entre eles, e para que contes aos teus ouvidos dos seus filhos, e os filhos do teu filho, como eu burlei do Egito, e os meus sinais que fiz no meio deles, e sabereis que eu sou o Senhor. E vieram Moshe e Arão ao Faraó, e disseram-lhe: assim falou o Eterno Deus dos Hebreus: até quando recusa dobrar-te diante de mim? Envia o meu povo para que me sirva, porque se te recusares a enviar o meu povo, eis que eu trarei amanhã gafanhotos em tuas fronteiras, e cobrirá a vista da terra, e não se poderá ver a terra, e comerá o resto do que ficou da chuva de pedras, e comerá toda a árvore que vos cresce no campo, e se encherão suas casas e as casas de todos os teus servos e as casas de todo o Egito, como nunca viram os teus pais e os pais dos teus pais, desde que então estão sobre a terra até esses dias. E virou-se e saiu de junto ao Faraó. E disseram os servos de Faraó para ele: até quando será isso um empecilho, um impedimento para nós? Envia os homens que sirvam ao Eterno, seu Deus. Ainda não sabes que está perdido o Egito? E fizeram voltar Moshe e Arão diante de Faraó, e ele disse-lhes: ide, servi ao Eterno vosso Deus. Quais são os que vão? E disse Moisés: com os nossos jovens, com os nossos velhos iremos, com os nossos filhos, com nossas filhas, com os nossos rebanhos e com o nosso gado iremos, pois temos festa ao Eterno. E disseram-lhe: seja o Eterno assim convosco, quando eu vos enviarei e a vossas crianças. Olhai que o mal está em frente às vossas faces, não deve ser assim. Ide, rogo, vós, os homens, servi ao Eterno, que é isso que os procurais, e os expulsou da presença do Faraó. Essa paraxá, meus ahim, ela vai falar sobre as 3 últimas pragas. E nós vemos que o Eterno, ele vai instituir na última praga o Pessach, é a redenção. Pessach, a redenção dos Bnei Israel. E ele dá mandamentos. Ele vai dar mandamentos para os Bnei Israel. E ele vai dar mandamentos para Israel. Então nós vamos ver que a paraxá Bo é a paraxá que vai falar sobre algumas mitzvot importantes. Do cumprimento do Pessach. Mas Israel já tinha recebido algumas mitzvot. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre mitzvot, importância das mitzvot. Essa paraxá ela vai falar sobre uma das principais mitzvot que tem, um dos principais mandamentos, que é o cumprimento do Pessach. A morte dos primogênitos traz para os Bnei Israel uma celebração de redenção. Mas lá em Shemot 6, lá na segunda paraxá, nós vamos ler da seguinte forma: e desse modo mandou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a voz de Moshe por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: entra e fala ao Faraó e o rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel de sua terra. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, Faraó me ouvirá? Isso aí logo no começo, quando o Faraó aumentou as cargas do Egito para os filhos de Israel, e os filhos de Israel começaram a duvidar realmente de Moshe, se ele era ou não aquele que o Eterno tinha enviado. E ele fala: eu também sou incircunciso de lábios. Todavia o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: e deu mandamento para os filhos de Israel. Deu mandamento a Arão e a Moshe, e deu mandamento aos filhos de Israel
e ao faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Moisés não tinha saída. É o mandamento. Senhor, eu sou gago, ou tenho problema, língua pesada. Não importa. Vai. É um mandamento. O mandamento é também para os Bene Israel. Vocês vão sair. Entende? Vocês não têm opção. Vocês vão sair. Se vocês ficarem, vocês vão morrer. Faraó não tem opção. Ele tem que libertar o povo de Israel. Não tem opção. Não quero. Não, você vai libertar. Porque eu estou mandando. Entende? O Senhor é aquele que manda. O servo é aquele que obedece. É fácil assim, né? O Eterno nos manda fazer algumas coisas. E muitas vezes a gente acha que tem uma certa opção. Ah, Senhor, fica enrolando. Estou mandando você ir. Mas os filhos de Israel não estão me ouvindo. Não importa o que eles escutam, você não escuta. Eu estou mandando, Moisés, vai e faz. Não depende de você. Não vai depender nem deles. Depende de mim. Depende de mim. Depende do Eterno. Tudo depende do Eterno. Baruch Hashem. E é interessante que é uma mitzvah para o povo de Israel. Vocês vão sair. E a gente vai ver nessa paraxá a praga das trevas. A praga das trevas, ela veio mostrar muitas coisas. Ela veio ocultar algumas coisas e veio revelar outras coisas. Ela veio revelar aos Bene Israel que eles são luz. E que quando eles entravam nas casas, como foi falado aqui pelo Mordecai ontem, no Kabbalat Shabbat, eles entravam dentro das casas para servir os egípcios. Eles, como servos dos egípcios, então eles serviam os egípcios. E o egípcio falava, não estou enxergando nada, pega ali um copo d'água para mim. Daí o Bene Israel entrava dentro da casa que tinha luz, só que eles não tinham luz. É interessante, é como se eles estivessem totalmente cegos, mas na casa dos Bene Israel tinha luz. E onde os Bene Israel andavam, eles enxergavam. E isso é metafórico. Nós conseguimos enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo. Principalmente nesse momento tão difícil. Onde o mundo está passando por essa crise. Essas coisas malucas. Nós conseguimos enxergar nas Escrituras as profecias sendo cumpridas. Essa manipulação de um governo central já está muito evidente, meus irmãos. Vai ser assim, se não for agora, mas vai ser desta forma. E todas as pragas do Egito, elas vão ocorrer no final dos tempos, talvez de uma forma metafórica. E a questão da luz é muito claro. As pessoas do mundo, elas estão engolindo as coisas de uma facilidade muito grande. Nós estamos observando as coisas acontecerem. Nós estamos observando as profecias sendo cumpridas. Nós estamos observando a força de um governo central cada vez mais evidente. E as pessoas aceitando isso com muita facilidade. E perseguindo aqueles que se levantam contra. Isso está evidente. Com a alta da tecnologia, as pessoas têm condições de injetar coisas no nosso corpo, né? Eu não digo agora, mas existe a possibilidade de injeção no nosso corpo de substâncias ou até chips, coisas que estão dentro do nosso corpo, podem ficar dentro do nosso corpo, e a gente nem sabe.
onde vamos ser rastreados, né? Podemos ser rastreados, ou então eliminados, né? Aperta um botão, puf, acontece alguma coisa. Não digo agora, meus irmãos, mas hoje existe tecnologia para isso. E o que está acontecendo é ter viabilidade para fazer isso. Então está sendo um ensaio, um grande ensaio, né? Um grande ensaio. E as Escrituras dizem que não se compra, não se vende se não tiver isso. Então a gente já está vendo essa questão do passaporte sanitário. Nível de aceitação no povo. Pode ser que seja daqui a pouco tempo, mas pode ser que demore algumas décadas. Mas uma coisa é certa, nós estamos sendo testados. O mundo está sendo testado. E de uma forma assim, está tendo uma aceitação muito rápida, muito fácil. Até o povo de Deus está se dobrando em relação a essas questões. Isso não é fácil. Não estou falando se deve ou não se deve, meus irmãos, eu estou falando do sistema. O sistema. O sistema é terrível. E a praga das trevas, como eu disse, fechando um parênteses aqui, ela acabou ocultando, como também revelando. Ela revelou coisas como, por exemplo, quando os Bene Israel foram para o Egito, eles foram prósperos, eles ficaram prósperos. Yosef era o vice-governador. Eles ficaram em Goshen, que era uma cidade, que era uma região que tinha muita irrigação, perto do delta do Nilo, ali muita irrigação. Eles tinham plantações e principalmente pecuária. Eles prosperaram muito, enriqueceram muito. O faraó falou: opa, eles são fortes, não só numerosos, mas eles são fortes financeiramente. Vamos fazer impostos. Começaram a tirar tudo, primeiro a riqueza, né? A pessoa vai pagando imposto sobre imposto, quando vê, está vendendo casa, está vendendo tudo e vira escravo, porque não tem como mais pagar. Ou você paga, não tem jeito. As leis começam a... Vamos fazer impostos para o povo de Israel, isentar os egípcios. Acabou. Transfere toda a riqueza para os egípcios. Se tornaram senhores. Como na Torá a gente vê, quando a pessoa ela começa a precisar de recursos financeiros, né? Então uma outra pessoa empresta dinheiro para ele e ele vai trabalhar para tentar pagar, não consegue. Então ele vai começar a transferir tudo até que ele se vende os filhos, vende a si mesmo. E aquela pessoa vira dono da outra. E a praga das trevas, ela vai revelar onde estão os tesouros que eram antes deles. Entende? Então, quando esse Yehudi entra na casa do seu dono, que o comprou para servir água, para servir... Ele começa a ver, aquele castiçal era meu. Aquela manta era minha. Isso aqui era da minha esposa. Esse brinco aqui era da minha filha. Ele começa a ver. E quando aparece a última praga, a gente vê que a própria Torá fala que os egípcios começaram a dar as suas riquezas. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Já morreu meu filho, não quer que morra o outro. Já morreu o meu filho primogênito, já... Leva. Daí a tradição diz que os próprios Bene Israel falaram assim: mas tem mais coisa ali, eu tinha um castiçal ali, está no armário. Não tem. Não, está ali em cima do armário, na terceira prateleira, que eu vi. Então leva isso, leva. Revelou coisas ocultas. Mas também cobriu coisas. A tradição judaica diz que 1/3 dos judeus não queriam sair do Egito.
Sabe quando a pessoa acostuma naquilo? Né? Até quando estavam no deserto, alguns falaram assim: ai, que saudade daquelas cebolas. Que saudade! É a mesma coisa quando a gente vê, por exemplo, dentro da casa do Eterno, a pessoa vai dar o testemunho dele e fala, né? No passado eu ia no bailão, né? E se anima todo para falar do bailão, da cerveja, das caixas de cerveja que ele bebia. Quer dizer, o coração dele ainda não... Agora está numa outra realidade, meus irmãos. 1/3 do povo de Israel não queria sair na redenção. Queria continuar como escravo, ou queria continuar na sua posição, porque tinha Yehudi, não todos eram escravos. A maioria, a grande maioria era. Mas tinha gente que queria ficar. O que aconteceu com essas pessoas? A tradição judaica diz que o Eterno deu uma praga e matou todos eles que não queriam sair. E fez justamente nessa praga para que esses que morreram, que não foram poucos, fossem enterrados e os egípcios não vissem isso. Eles não viram isso. É uma coisa que Deus fez com o povo dele. A gente vê como a palavra ela vai sempre se retornar e é a mesma, né? É um ciclo que vai se cumprindo. O juízo começa primeiro na casa de Deus. Começa o juízo primeiro aqui dentro. Antes de morrer todos os primogênitos, morreram os Yehudi que não criam. Vocês entendem? Aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Cuida. Cuida eu, cuida você. Principalmente eu. Morreram. Essa paraxá vai falar sobre essa questão de mitzvah. A primeira mitzvah dos Bnei Israel, como nação, juntamente com a família dos povos que estavam ali no Egito, porque o Eterno estava trabalhando não somente com os Bnei Israel. A gente não pode deixar de crer, de entender essa questão. Existiam outras famílias de outras nações ali no Egito. E eu já falei isso muitas vezes aqui. O Eterno poderia ter tirado os Bnei Israel, poderiam ter tirado os Bnei Israel na primeira praga. Ia somente os Bnei Israel, as famílias dos povos iam ficar. Mas o Eterno tem um plano, e o plano é que Israel seja uma nação sacerdotal, um reino sacerdotal. Ou seja, se existe sacerdote, não existe quem segue o sacerdote, então não existe o sacerdote. Então foi necessário haver todas essas pragas para que despertassem, não somente entre os Bnei Israel, mas nas famílias das nações, que saíssem também do Egito, que ouvissem a voz do Eterno e que reconhecessem no Eterno o único e verdadeiro Deus, e reconhecessem em Israel um povo que o Eterno tem como seu. As famílias, elas têm que se enxertar em Israel. A promessa que Deus fez a Avraham Avinu foi que as suas gerações, em ti serão benditas as famílias na terra. As suas gerações. As famílias da terra são as nações que têm que largar os seus deuses e olhar para Israel e aprender em Israel, porque o Eterno ensina Israel, o Eterno deu a Torá para Israel, elegeu Israel como um povo sacerdotal. E a partir do momento que a gente olha para o nosso Deus, nós vamos ver o cuidado que Ele tem com Israel. Então nós temos que ser enxertados nessa oliveira, como Paulo fala em Romanos 11. Enxertados nessa oliveira para nos alimentar de uma seiva que vem da planta, meus irmãos. O Eterno não fez uma nova planta. A planta dos gentios,
que Israel secou e está fora. Não. Os galhos que não davam frutos, eles foram quebrados para que outros galhos que também não davam frutos, que não tinham natureza de dar frutos, ou seja, era um jambuzeiro, era um mato, era um galho que dava espinho, foi quebrado e enxertado. E agora, enxertado na oliveira verdadeira, ele vai dar frutos, frutos dignos, mas por causa da seiva, por causa da planta. Baruch Hashem. E aqui nós vamos ver em Shemot 12, dentro da nossa paraxá, diz: esse mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Então está falando sobre um ambiente, sobre um tempo, uma das primeiras mitzvot, se não a primeira mitzvot, que o Eterno dá para o povo de Israel, juntamente com as nações que estão enxertadas. Esse vos será o primeiro dos meses. Que mês que é esse? Nissan, Habib, mês de Pesach, que está coligado à questão das festas. Êxodo 12, 3 diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tomem um só cordeiro, com o seu vizinho perto de casa. Conforme o número das almas, cada conforme ao seu comer fareis a conta conforme o cordeiro. E um pouquinho mais para frente diz: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos, até o 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da sua congregação de Israel. Assim, o estrangeiro como o natural da terra. Olha só. Durante 7 dias de Pêssar, toda a alma de Israel que provar fermento, esta alma sofrerá caret. Vai ser excomungada. Um termo mais claro. Você não pode comer nada nesses 7 dias, senão você vai ser cortado. E é interessante que diz assim: assim o estrangeiro como o natural. Tanto o estrangeiro como o natural. Eu não vou falar sobre Pêssar, não vou falar sobre Karet, eu vou falar sobre essa questão. O estrangeiro está junto aqui. O estrangeiro está junto. Outro texto: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. Subiu também com eles muita mistura de gente. Em hebraico, Erev Rav, uma mistura grande de pessoas. Da onde eram essas pessoas? Das nações. Então nós tínhamos egípcios, tínhamos gregos, tínhamos etíopes, tinham babilônicos, tinham persas, que estavam escravos ali no Egito, ou pessoas que estavam em posições, boas posições, mas eles saíram com os Bené Israel. E uma vez que eles saíram, eles passavam pelo Pêssar, eles passaram pelo Pêssar. O texto diz que você tem que chamar o seu vizinho, chamar aquele que está fora. E a Torá vai falar assim, que aquele que quiser participar do Pêssar, que faça o Brit Milá, que faça a aliança. E eles fizeram uma aliança, e eles reconheceram o Deus de Israel, e eles passaram aquele Pêssar, e eles se incorporaram com Israel. E uma vez que eles se incorporaram com Israel, o texto diz assim: assim como o estrangeiro, como o natural. Ou seja, a mesma lei será para o estrangeiro e será para o natural. Numa casa se comerá, não levará
daquela carne fora da casa, nem dela quebrarás o osso, toda a congregação de Israel fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar o Pêssar, veja bem, o estrangeiro ele quer celebrar o Pêssar, seja-lhe circuncidado todo homem, então se chegará e celebrará. E será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei seja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Nós vamos estudar um pouquinho sobre essa questão. O estrangeiro que quiser participar do Pêssar e fizer o Brit Milá, uma vez dentro da aliança, se ele comer hametz, ele vai ser extirpado do povo, ou seja, aquela inserção que foi feita com ele, ele vai ser retirado. E o natural, que está por natureza ligado, se ele comer hametz, nesse período de tempo, ele vai ser desligado. A gente pode ver isso tudo, meus irmãos, de uma forma não somente literal, mas estamos falando de uma forma alegórica. Se nós estamos dentro da aliança que Yeshua nos possibilitou para estarmos na aliança, se nós optarmos em transgredir um pecado grave e não nos arrependermos disso, nós vamos ser desconectados. Adultério, assassinato, idolatria. As 3 grandes transgressões. Vão ser desconectados. E o estrangeiro também. Então nós vamos ver uma grande polêmica. Com esse pano de fundo, nós podemos começar a entender algo muito interessante. As nações, elas podem cumprir as mitzvot da Torá ou somente os judeus? Uma pergunta. Existem mandamentos específicos para o povo de Israel e para aqueles que foram enxertados? Existem mandamentos que são proibidos para o não-judeu? É uma polêmica. Cumprir os mandamentos do Eterno, que o Eterno determinou, como sua bendita vontade, pode se tornar pecado para aqueles que querem cumprir? Será que se torna um pecado? Um gentil cumprir uma mitzvah que o Eterno estabeleceu na Torá? Será que tem sentido isso? Existe alguma proibição bíblica de cumprir mitzvot da Torá ao ser humano? Nós temos que entender essas coisas. Porque muitos começam a falar, se você fizer isso, você está pecando. Mas isso que eu estou fazendo é Torá. Tem coisas que eu vou falar que todo mundo vai compreender, né? Hoje a gente cumpre Shabat. Muitas pessoas vão falar assim, você está cumprindo Shabat? Você é legalista. Você está cumprindo lei, nós estamos na graça. O que você está fazendo? Está louco? Cumprindo Shabat? Você não come carne de porco? Você está pecando. Mas eu não estou pecando, eu estou fazendo o que está escrito nas Escrituras. As Escrituras dizem, mas agora é diferente. Por que alguns líderes do judaísmo messiânico também ensinam alguma coisa nesse sentido? Você fez o Brit Milá, então você caiu da graça.
porque é algo polêmico. Então vamos desmistificar essas questões com a própria Escritura, né? Primeira coisa, nós temos que olhar a Escritura não com óculos da filosofia grega. Nós temos que olhar as Escrituras de acordo com a tradição judaica. Como o judeu olha a Escritura? Primeiro, nós temos que considerar a questão de tradição judaica. Nós temos que entender que o Eterno, ele olha para a humanidade e ele não olha o judeu e o não judeu. Não tem acepção de pessoas. Para o Eterno, todos nós somos filhos. Nós que gostamos de falar, eu sou superior a ele. Ou o outro falar, não, eu nasci Yehudi, então eu tenho uma casta mais superior. O Eterno não escolhe. O Eterno olha para todos como todos filhos. Por isso que a promessa em Avraham é: em ti serão benditas as famílias. Agora nós temos que entender algumas coisinhas, né? Então, independente de gênero, independente de idade, independente de raça, independente de cor, o Eterno, ele olha para todos como filhos. E a palavra e a revelação para todos, é bênção para todos. Não é para uns e outro para não. O Eterno é justo. E a revelação divina foi dada através das Escrituras. Então tudo que a gente precisa saber está nesse livro aqui. Tá? O que passar desse livro aqui não é inspiração divina. Então nós temos que procurar nesses livros. O Tanakh e a Brit Hadashah. Temos o Talmud, temos os Midrashim, temos uma série de livros importantes, mas eles não são inspiração divina como o Tanakh e a Brit Hadashah. Então as nossas respostas, elas estão na revelação divina de Deus, ali. Só que a gente deve considerar a possibilidade de a gente enxergar essa mesma escritura com uma ótica judaica. E essa ótica judaica, ela vem da tradição. Porque nós, queremos ou não, nós temos uma tradição. Quem veio da igreja tem uma tradição forte, uma tradição cristã muito forte. E uma tradição que foi montada com interesses políticos, de se desvincular do povo de Israel para justamente exercer poder sobre o povo. Porque uma vez que os primeiros Talmidim de Yeshua estavam vinculados ao povo de Israel, quem era a autoridade eram os rabinos. Uma vez que houve a desvinculação e justamente quebras de mandamento, como, por exemplo, mudança de Shabat para domingo, né, abolição de comidas, né, a questão de kasherut, abolição de uma série de leis, então se criou uma nova religião onde existia um outro poder para manipular o povo, desvinculado do outro. Então a gente tem que considerar todas essas questões. Então quando a gente vai ler certos textos na Bíblia, se a gente tem uma tradição já montada nessa base política de interesses, lógico que a gente não vai conseguir interpretar as Escrituras de uma forma real. E interpretar as Escrituras, a gente tem que entender que é revelação divina para todos. Então a gente tem que desvincular essas tradições para começar a incorporar outras tradições do povo de Israel, para começar a enxergar as Escrituras como elas são, e não mascaradas. Baruch Hashem, as tradições são boas, meus irmãos. Paulo vai falar sobre isso. E as próprias tradições, o próprio Talmud vão atestar muitas conexões que reforçam Yeshua como Mashiach. Nós estudamos isso direto aqui. Textos do Talmud, texto do Zohar, que vem falar coisas que estão na Brit Hadashah. Isso é fato. E outra coisa,
Deus instituiu o povo de Israel como legislador. Se você tiver alguma dúvida se isso é assim ou é assado, a Torá diz lá em Deuteronômio 17, busca o sacerdote, busca o juiz, ele vai fazer um Beit Din ali, um Din Torá, e vão decidir a direção divina. É bíblico. As leis foram dadas a Moshe e ao povo judeu, e as nações devem absorver como foram dadas ao povo de Israel, e não criar novas interpretações. 2 Tessalonicenses 3,6, olha que Rav Shaul vai falar: orientamos a vós, irmãos, em nome de nosso Adon Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que vos aparteis de todo o irmão que anda desordenadamente e não seguindo a tradição que vocês receberam de nós. Que tradição que Rav Shaul passou, gente! E esses irmãos, da onde que eram? Esses irmãos eram gentios de Tessalônia, que não queriam seguir as tradições que Rav Shaul tinham passado aos Goim. As tradições, elas vão dar uma base para a interpretação da Torá. E essas pessoas que andam de uma forma desordenada, então, essa palavra já diz que eles não têm ordem, não têm lei. Não andam segundo aquilo que nós já temos como uma tradição. Paulo não falou que eles estavam andando desordenadamente, que não estavam seguindo a Torá, estavam falando que não estavam seguindo a tradição. Rabi Shaul também vai falar lá em 1 Coríntios sobre as tradições, até as questões de vestimenta, de cobertura. E ele fala sobre isso, em 1 Coríntios também, 11, ele vai falar sobre isso também. Que muitos não andam segundo as tradições, como é costume das Kehilot. E Yeshua mesmo fala: na cadeira de Moshe estão assentados os escribas e os peshurim. Todas as coisas que, pois, que vos disserem que observai, observai e fazei. Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Quer dizer, Yeshua está falando, eles dizem certo, mas eles não fazem o que dizem. Aquilo que sai da boca é certo, ou seja, a interpretação da Torá que os fariseus estavam fazendo era um correto, mas eles não estavam cumprindo com aquilo que era correto. Por isso que muitos eram chamados por Yeshua como hipócritas. Moshe, ele foi orientado por Deus para que passasse as leis de Pessa para o povo. Nós vamos ver, 1 João 3,4, pela lei temos o conhecimento do pecado. É um conceito básico de que também é ensinado aos gentios pelos Talmidim de Yeshua. Os Talmidim de Yeshua ensinavam Torá para os gentios, ensinaram o cumprimento da Torá. Romanos 3:20, qualquer que comete pecado, 1 João 3:4, qualquer que comete pecado também comete iniquidade. E a palavra aqui é anomia, que é anti-lei, porque o pecado é anomia, o pecado é a transgressão da lei. Rav Shaul, Romanos 3:20, porque isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem um conhecimento do pecado. A lei é boa. Porque a gente, entendendo a lei, a gente entende o que é pecado e o que não é pecado. Assim, a Torá e as mitzvot não podem ser encarada como é encarado, como algo negativo, como algo pesado. Ah, você cumpre lei, tadinho de você. Graças a Deus nós cumprimos o Shabat, que coisa maravilhosa.
Graças a Deus nós cumprimos Kashrut. Graças a Deus cumprimos a vontade do Eterno. Isso nos dá satisfação. E não é um peso. Se é um peso, tem alguma coisa errada. Porque a lei é boa, né? Salmo 19, 7 e 8 diz: a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor refrigera a alma. Se não está refrigerando a sua alma, então você não está cumprindo o mitzvah. O testemunho do Eterno é fiel e dá sabedoria aos simples. Testemunho é o quê? É a palavra. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Olha só, aqui não diz que a palavra é pesada, aqui não diz que a lei é ruim, não diz que a lei mata. Não, ela alegra o coração. A palavra está dizendo isso. Então, e esse texto que fala que a palavra mata? Então, a Bíblia não pode estar contradizendo, meus irmãos. Quando Paulo fala que a letra mata, é porque a letra mostra aonde você está pecando. E aquele que pecar morrerá. Aqui o texto diz isso. A gente vai conhecer o pecado por causa da lei. Então ela mata, por quê? Porque ela mostra que você é pecador. Mas a própria Torá, ela nos dá o quê? Redenção. A própria lei, existem leis de mitzvot, antes de Yeshua, que você podia pegar um animal. É lei isso. E ele seria como substituto para que te redimisse. É lei. A lei está salvando. E ele era a sombra de Yeshua, sombra da redenção. Deus deu Yeshua para que por ele nós pudéssemos ser justificados. Isso é lei, meus irmãos. Ah, isso é graça. Não, é graça, mas antes de ser graça é lei. Porque passa por um código, passa por um sistema. Yeshua vai tirar o seu pecado se você se submeter ao Eterno, se você aceitar essa redenção, se você for obediente ao chamado. Então isso é o quê? Lei. Sistema. Se você fez isso, então você ganha aquilo. É um código de lei estabelecido. O Eterno fez assim. Mas você é salvo pela graça. Não pelas suas próprias obras, mas pela obra de Mashiach. Mas basta a gente reconhecer. Então a gente é inserido. Baruch Hashem. Não pelos nossos próprios méritos. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha só, mandamento ilumina os olhos. A gente tem que dar graça a Deus que a gente tem os mandamentos, meus irmãos. Um mandamento, a consequência, né, de um mandamento é um outro mandamento. Agora a gente não pode encher as suas costas de mandamento e achando que cumprindo aquilo você vai ter mérito diante do Eterno. Para a salvação, não tem. Se a gente vê nessa ótica, assim sim, daí essa lei mata. Então existe, portanto, a necessidade de divulgar a palavra de Deus. Divulgar esse plano de salvação. Divulgar essa maravilhosa obra que Yeshua fez por nós. Para nos justificar. Por que existem essas visões, né? Muitas pessoas, elas têm uma visão, mesmo dentro do judaísmo messiânico, eles fazem essa distinção entre o judeu e o não judeu. O que pode cumprir e aquele que não pode cumprir. Ah, você é não judeu, então você não pode fazer isso. Ah, você é judeu? Você pode. E onde está escrito isso, meus irmãos? Nas Escrituras. Nós lemos no Pessach que aquela lei era para o estrangeiro que optou em estar juntamente com os Bnei Israel. Mas muitos pretendem manter os evangélicos aonde eles estão, no sistema onde ele está. Fica aí.
Ah, não, vamos montar uma sinagoga messiânica. Não, você não pode, você não é judeu. Você não pode. Não, é só colocar judaísmo messiânico. Não, igreja. Você é judeu? Seu sobrenome, qual que é? Você não pode usar tzitzit, porque isso aqui é para judeu. Eu posso, você não. Será que isso é certo? Você não pode usar talit. Isso aqui é para judeu. Eu posso, você não. Você nasceu judeu? Não. Você tem descendência judaica? Não. Então você não pode. Onde está escrito isso? E o pior é que tem gente que ensina isso e tem gente, infelizmente, que acredita. E ele fala, começa com Jerusalém, vai para a Judéia, vai para Samaria e vai até os confins do mundo. Samaria era o quê? Uma mistura de judeu com não judeu. Até uma religião sincrética, que tinha um pouco de judaísmo e um pouco de paganismo. E o final do mundo, pagãos, sai. Vai ensinar as nações que se cumpra aquilo que o Eterno falou com Avraham Avinu, em ti são benditas as famílias. As pessoas não podem entender, não, isso aí está falando só de mente de Yeshua. Não é somente de Yeshua, é a Torá. As nações precisam aceitar a Torá, aceitar o jugo da Torá, ser salvas através da graça em Mashiach, mas não continuar num sistema que foi construído para aprisionar. É um sistema religioso, meus irmãos, onde a pessoa tem que crer daquela forma, que a pessoa tem que andar daquela forma, que aquela pessoa tem que fazer exatamente como foi feito. Negar as mitzvot para não ter o jugo de Hashem sobre si mesmo. Fazer as suas próprias leis, fazer as suas próprias festas, fazer as suas próprias tradições e ir contra as tradições do Eterno que estabeleceu para o povo de Israel. Yeshua falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei e também me manifestarei a ele. Que mandamento é esse? Como é que se sai dessa palavra? Não, aqui a gente tem que entender o seguinte. Esses mandamentos aqui não é os mandamentos da Torá, é o mandamento de Yeshua. Certo? E o mandamento de Yeshua é amar a Deus e amar o próximo. Pronto! Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Quais são? Esses dois. E o resto está tudo abolido. Será? Yeshua falou que não passaria nenhum tio até que tudo, né, se cumpra. Ah, não, esse até que tudo se cumpra, até que ele cumpra. Daí que ele cumpriu, você não precisa mais cumprir, porque ele cumpriu, então você não precisa cumprir mais. Mas que enrolo é esse, gente? E a gente acaba acreditando. Primeira vista parece, é verdade, sem sentido. Mas se a gente tem uma tradição judaica por trás, dando base, a gente vai ver que isso aí nenhuma criança cai nessa conversa. Nenhuma criança judia cai numa conversa dessa. E ele fala assim, a minha doutrina não é minha, mas a daquele que me enviou. Então já era. Eu não estou mandando, não é meu mandamento. Ele mesmo fala, a minha doutrina não é minha, João 7,16. Mas a doutrina é daquele que me enviou. Ou seja, a minha lei, o que eu ensino como lei, não vem de mim, vem do Pai. E o que vem do Pai? A Torá. O Primeiro Testamento. Ele é o Mashiach, representante do próprio Eterno ali, em carne e osso. Ele vem cumprir a Torá. Porque se ele não cumpre a Torá, ele está transgredindo. Porque o pecado é a transgressão da lei. Se Mashiach é um pecador, então, meu amigo, ele não é Mashiach. Ele tem que cumprir. Baruch Hashem. Ele não pecou. Perfeito. Sem pecado. Por isso ele pode
ficar no nosso lugar, porque não tem mácula. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Paulo fala, portanto, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo, é bom, tudo é bom, meus irmãos. E tem tantos textos. Se eu fosse falar todos os textos aqui, a gente ia ficar até o Avdalá aqui falando como a lei, na Brit Hadashah, ela é exaltada. Daí se pega um ou outro versículo, distorce o versículo e consegue enganar multidões. E ainda fala, olha, essas leis são para os judeus, para você, Goi, não precisa. Será que você não precisa? Ah, não, tem leis que são para judeus e leis que não são. Será? A negação do cumprimento do mandamento não é bíblico, meus ahim. Yeshua fala que não vim destruir a lei, Mateus 5,17. Nem vou ler o texto. Mas alguns líderes ainda estão com a mentalidade ainda cristã, meus irmãos. Muitas vezes não são claros em algumas posições teológicas, porque tem interesse. Então não fala sobre coisas que podem comprometer eles. Afastam também membros de cumprir algumas mitzvot e a tradição judaica. Se você está dentro de uma sinagoga judaica, se a pessoa entra com tzitzit, está cumprindo um mandamento, e um líder chega e fala assim, pô, você não pode entrar aqui com o tzitzit. Mas é cumprimento de lei, meu irmão, olha. Né, a Bíblia diz que a gente vai olhar e vai lembrar das mitzvot. Isso aqui não pode ser proibido para mim, e nem para ninguém. Mas tem líder judaico-messiânico que proíbe os seus membros de cumprir uma mitzvah. Não apoiam nem pessoas, nem grupos que tenham chamado para o judaísmo messiânico. Não, você tem que ficar como uma placa de igreja, você não pode, eu não tenho meu apoio. Eu te ensino, posso te ensinar peça, pode ensinar tudo Shabbat, mas você tem que continuar a igreja, porque você é não judeu. Costumam desaprovar e demonizar aqueles que buscam a santidade, uma vida regrada pela obediência, do cumprimento dos mandamentos. Ou seja, aquele irmão que é judeu messiânico, que tem barba, que tem um sidur, que faz o rito judaico. Tem líder que falou assim, que eu tenho ânsia de vômito quando eu vejo isso. Falou isso. Qual que é, eu pergunto, qual que é o interesse desse tipo de líder? Ah, nós não podemos apoiar pessoas assim, porque senão eles vão negar Yeshua. Esse é o argumento. Você não pode cumprir Torá, porque senão você vai negar Yeshua. Que tipo de mentalidade é essa? As mitzvot foram dadas para todos cumprirem, para andar em santidade. Se um não quer cumprir, Baruch Hashem, ele não está ainda com condições de cumprir, vamos abençoar. Agora não pode jogar pedra a quem já está há anos e faz as coisas com agrado, agradando ao Eterno. Não podemos cercear as coisas como um juiz falando você pode e você não pode, eu posso e você não pode. Isso tem que acabar no meio do judaísmo messiânico. Isso é uma afronta contra as Escrituras. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós temos que amar os nossos irmãos, judeus messiânicos, amar os nossos irmãos cristãos, que entram dentro das nossas sinagogas, que estão aqui aprendendo com a gente. Ninguém vai colocar carga pesada em cima de ninguém.
Ninguém vai obrigar ninguém a fazer nada. Mas não venha com esse discurso hipócrita de falar: você não pode fazer isso, porque isso vai causar a sua queda. Isso é uma hipocrisia. E existem muitos líderes que pensam assim, meus irmãos. Muitos líderes que pensam assim. Porque talvez tiveram alguma experiência dentro da sua própria congregação, que existem pessoas que entram dentro das nossas congregações. Nós tivemos aqui, quem é mais velho aqui sabe disso, pessoas que querem ser mais Yehudi do que o próprio Rebbe de Lubavitch. Né? Caiu mesmo. Mas por acaso, dentro das igrejas cristãs, não tem gente que se desvia? Ou todo mundo que entra lá, todo mundo fica para sempre? Assim como se desvia na igreja, também se desvia na sinagoga. Por quê? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. E quem controla isso é o líder? Não, meus irmãos. Vamos dar liberdade. O Eterno nos libertou. Baruch Hashem. Vamos ler ali em Gálatas. Vamos pegar o texto de Gálatas para a gente entender exatamente. Gálatas 5:1 diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade em que Machia nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Jugo de servidão do homem e não da Torá, como muitos falam assim, porque o texto vai falar sobre Brit Milá. O que Rav Shaul está falando nesse texto é o engano dos irmãos em se submeter à escravidão da religiosidade, da arbitrariedade. Você pode, você não pode, você tem que fazer, você não tem que fazer. O texto diz que Yeshua, com o seu sacrifício expiatório, nos deu liberdade para cultuar ao Eterno, sem nenhum tipo de intermediários. Ele é o intermediário entre nós e o Eterno. Machia nos liberta da tirania da religião, de líderes que querem colocar carga sobre o outro e dirigir a vida do outro. Anteriormente antes de Yeshua, existia um processo para a pessoa fazer conversão. Ele tinha que estudar a Torá, conhecer, abandonar os falsos deuses, né? Abandonar as estátuas, abandonar tudo. Crer em um só Deus. Daí ele estudar, depois que ele passasse por um período onde ele já estava ciente das coisas, ele aceitava o jugo da Torá, aceitava o Eterno, e ele passava pelas águas, e ele passava pela Brit Milá, ele fazia circuncisão, e ele passava a ser como um natural. Daí a gente chega lá no começo do shiur, a mesma lei para o gentil, para o natural será para o gentil, porque é igual, a mesma lei. Então Yeshua nos introduz na aliança, a gente aceita o Eterno como um único Deus, a gente aceita o sacrifício de Yeshua, a gente se submete a esse Deus maravilhoso, deixando que o Espírito Santo de Deus crie em nós um espírito novo, ou seja, nascer de novo. Andar nos caminhos do Eterno como uma nova criatura. Ser salvo é isso. Depois que a gente passa por isso, o que a gente faz? A gente passa pelas águas. Não é assim que a gente faz? Baruch Hashem. Eles passavam pelas águas, faziam o Brit Milá e eles eram declarados judeus por opção, com os mesmos direitos e os mesmos deveres de qualquer outro Yehudi que nasceu em berço judaico. Para Deus não existe acepção de pessoas. Efésios 2 vai dizer, antes vocês estavam longe da comunidade de Israel, agora você está perto.
Antes vocês não tinham promessa, agora vocês têm promessa. Estavam sem Deus no mundo, agora tem Deus no mundo. Não tinha Mashiach, agora tem Mashiach. Está igual ao Erodi. Não tem diferença. Ou existe no terceiro céu existe um nível para os Erodi e um nível para os Goim. Não. Em Yeshua HaMashiach não existe nem servo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem judeu, nem gentil. Paulo fala isso. Não existe separação entre nós e os Erodi. Nós somos considerados como filhos de Abraham. Se perguntar para você qual a sua religião, se você está numa igreja que foi transformado, é um homem salvo, você fala, eu sou cristão. Se você está numa sinagoga messiânica, se você cumpre as mitzvot, se você anda de acordo com as coisas que o Eterno determinou, crê que Yeshua é o Mashiach, você fala, eu sou judeu. Pode falar. Porque você escolheu servir ao Eterno através dessa visão. Nós não estamos aqui forçando ninguém a ser judeu. Nós ensinamos as pessoas a crerem em Deus, a terem uma conexão com o Eterno através de Yeshua HaMashiach. Agora, se ele é cristão, se ele é judeu, já é outra coisa. Deus não vê a religiosidade, mas Ele vê um coração puro dentro de você, submisso a Ele, submisso à palavra dEle. Ele vê um homem e uma mulher que querem servir ao Eterno. É isso que o Eterno vê. E o homem não pode ficar catalogando. A imposição de uma mitzvah também para quem está entrando, a gente não pode chegar para a pessoa que entrar aqui, você tem que fazer circuncisão, você tem que fazer isso, você tem que usar talit, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós ensinamos a Torá e a pessoa vai ser trabalhada por Deus e dentro de um processo. É o que o próprio concílio de Jerusalém, em Atos 15, vai falar. Eles determinam algumas mitzvot importantes ali, em Atos 15. Mas lá no texto que continua e fala, porque todo Shabat, Moshe é estudado em toda a sinagoga. Ou então, eles vão começar com o básico e eles vão estudar e cada um na sua dinâmica vai começar a evoluir. E nós não podemos achatar, não podemos restringir o crescimento espiritual de pessoas que querem agradar a Deus cumprindo as mitzvot. Se você está há 10 anos no judaísmo messiânico e não comprou ainda um tzitzit, então você está tomando leitinho. Desculpa. Se você está há 10 anos no judaísmo messiânico e ainda está na mesma, amassando barro, me desculpa. Nunca leu uma literatura rabínica porque tem medo? Não vamos falar sobre os sábios aqui, porque senão alguns vão começar a desviar de Yeshua. Os sábios falam sobre Yeshua. Os sábios falam sobre conceito judaico. Vamos evoluir. Não vamos ter medo. Se a gente ensinar o povo que Yeshua é o Mashiach, com firmeza, não é qualquer ventinho que vai tirar ele, não é qualquer rabino de Google que vai desviar a cabeça dele, não. Nós temos que ter confiança no nosso taco como os líderes do judaísmo messiânico. Ensinar o povo que tem muita coisa boa assim no Talmud, no Zohar, na literatura rabínica. Vamos saber peneirar, como diz o Rabino Bone Kesed. Vamos tirar o espinho e comer a carne. Agora, ficar proibindo o membro de estudar literatura rabínica é um convite para ele estudar literatura rabínica.
e estudar conforme uma mentalidade de antimessiânico. Nós não, nós ensinamos a literatura rabínica mostrando Yeshua ali. É diferente. Vamos crescer. Não podemos usurparmos de coisas que não pertencem a nós. O eterno que vai encaminhar. Baruch Hashem. Voltando lá em Gálatas. Eis que eu, Shaul, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Machia de nada vos aproveitará. De novo protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, separado do Machia, vós que vos justificaste pela lei, da graça vos tem caído. O que o texto diz? As pessoas leem até o versículo 3 e deixam o 4 e o 5, que dá o contexto. Versículo 2, eis que eu digo, Shaul, se deixar de circuncidar, Machia de nada vos aproveitará. Ponto e acabou. Não lê o resto. O que a pessoa fez? Não posso fazer o Brit Milá. Isso é para o judeu. Não posso fazer o Brit Milá, porque se eu deixar circuncidar, Machia de nada me aproveitará. Mas só que o texto continua, meus irmãos. A gente não pode tirar o texto do seu contexto. Primeiro, Rav Shaul estava falando com quem? Com o judeu ou com o gentil? Quem eram os Gálatas? Gentios. Qual que era a situação? Qual que era o contexto? Os Gálatas tinham recebido Mashiach, estava todo mundo feliz, cumprindo as mitzvot. Paulo tinha ensinado todo mundo ali. Só que o Brit Milá ele não tinha feito. Porque o Brit Milá não é para fazer de cara. Paulo estava mostrando ali. Daí chega uma turma de Jerusalém e fala, opa, Moshe nos ensinou que para o gentio entrar na aliança, eles precisam fazer o Brit Milá. Mas esses Yehudim que chegaram ali, eles criam em Yeshua. Só que eles já tinham feito o Brit Milá com 8 dias de idade. Eles eram judeus. Daí eles pensavam assim, não, ele é gentil, ele não tem Brit Milá, então não pode, ele tem que fazer. E Paulo fala, não, eles não precisam fazer. Porque eles já receberam a graça de Deus em Yeshua HaMashiach. Eles passaram pelas águas. Yeshua é suficiente, Salvador. Eles não precisam passar por isso. E olha só, de novo protesto todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separado está do Mashiach, vós que vos justificais pela lei. Da graça tem caído. Então aqui é o segredo. O que está escrito aqui? Que essas pessoas, elas estavam tentando ensinar os gentios que Yeshua não era suficiente, que precisava fazer o Brit Milá, porque senão não tinha valor. O sacrifício de Yeshua não tem valor. Por quê? Precisa do Brit. E Paulo fala, se você pensar dessa forma, então não tem valor para você o sacrifício de Yeshua. Porque o sacrifício de Yeshua é completo, é perfeito. Ele nos introduz numa aliança que é a mesma aliança que Deus fez com Abraham, Isaac e Jacob, com Moshe, com Davi, com os profetas. Yeshua é suficiente. Nós não precisamos do Brit Milá para a salvação. Os Gálatas, se pensassem dessa forma, eles iam estar abandonando Yeshua. Então eu preciso fazer o Brit Milá, então Yeshua não é suficiente. Precisa ter Yeshua mais o meu mérito de fazer o Brit Milá. Mas Paulo fala o seguinte, não é o Brit Milá que é perigoso, que é prejudicial, não é o Brit Milá que é proibido, mas se justificar pela lei. Vós, os que vos justificais pela lei, da graça tem caído. Vós que vos justificai pela lei, ou seja, ele está querendo se justificar
com o Brit Milá. Não é só o Brit Milá, é qualquer outro mandamento. Se você chegar e falar assim, como muitos cristãos também que guardam o sábado falam, se você não guardar o sábado, você não tem salvação. Você está se justificando pela lei. Você só trocou a circuncisão e colocou o Shabat no lugar. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela está se justificando pela lei, então ela cai da graça. Você que precisa, para ser salvo, entrar na aliança, você precisa guardar o Shabat. Não. Você precisa comer kasherut. Não. Yeshua é suficiente. Mas a partir do momento que você entra na aliança, você precisa manter a santidade. E a santidade é cumprir os mandamentos de Deus. Não estou falando para todo mundo fazer Brit Milá, não. Isso é a última coisa, se a pessoa achar que deve fazer. Daí ela faz. O judeu, ele nasce e ele já faz, não tem como sair, entende? Mas o gentil, ele pode passar a vida inteira sem fazer o Brit Milá. Ele tem que cumprir as mitzvot. Não existe um mandamento específico, não, isso aí é para gentil, não, é para judeu, não. Se ele já se sente naquele momento que ele está preparado, Baruch Hashem. Nós vamos guardar Shabat? Vamos guardar Shabat. Mas se você trabalha no Shabat e você vai ficar desempregado e você tem família para sustentar, não faça isso. Espera que o Eterno vai abrir uma possibilidade para você trabalhar num lugar onde não trabalha no Shabat. Se na sua cidade não tem um açougue kasher, espera a possibilidade de ter onde você vai comprar uma carne kasher. Tem gente que vira vegetariano. Né? Outros compram a carne da açougue, faz a cacherização ali como dá, e vai levando, até que a congregação cresça, a comunidade cresça, apareça um chorrete, e já tem possibilidade de comprar uma carne kasher. Tudo no seu tempo. Não vamos atropelar. Mas do mesmo modo, não podemos nem colocar carga demais em cima e nem ficar cerceando as pessoas que querem cumprir cada vez mais, agradando ao Eterno. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas. Temos que manter o equilíbrio, o caminho do meio. Rav Shaul não fala contra a circuncisão, mas com a autojustificação. E a circuncisão, como diz lá Rav Shaul, é o selo ou a comprovação na carne de uma circuncisão que já existe no coração. Deuteronômio vai falar sobre circuncisão do coração. Jeremias vai falar sobre circuncisão no coração. Não é algo da Brit Hadashah. E ele creu primeiro e por crer, Abraham foi justificado. E Paulo fala, ele foi justificado como? Estando circunciso ou incircunciso? Ele foi justificado incircunciso. Ele foi salvo incircunciso. Circuncisão não salva, nem batismo salva, nem cumprimento de mitzvot salva. Então por que esse medo? Tem que ensinar o povo isso. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé. Circuncisão na carne é selo da justiça da fé. Não salva, nunca salvou. As pessoas acreditam que o judeu ele é salvo por obras. Isso é uma mentira. Nunca foi salvo ninguém por obras, porque cumprimento de Torá nunca foi para salvar ninguém. O judeu ele entra na aliança com 8 dias de vida. Cumprimento de Torá não salva, ele santifica. A Torá nos mostra o que é pecado e o que não é pecado. Então vamos olhar para a Torá e falar, isso eu não posso fazer porque é pecado. Agora, quem nos justifica? O sacrifício de Yeshua, o Mashiach.
A graça de Deus em Yeshua salva nossas vidas. E o Erudi que não crê em Yeshua, Deus vai julgar a ele cada um com equidade. E o índio que nunca ouviu falar de nada, Deus vai julgar ele com equidade, com retidão. Deus não vai ser injusto. Paulo diz isso, olha, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Yeshua HaMashiach. Aí o pessoal para aí, né? Parou, acabou o versículo? Não! Nós somos criados em Yeshua HaMashiach para as boas obras, das quais Deus preparou para que a gente possa andar nas obras. Não podemos parar o versículo ali, não vamos falar o resto, senão vamos ler o texto todo. Nós somos salvos pela graça, para podermos andar. Vou ler de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, feituras de Hashem. Somos imagem e semelhança de Hashem. Criados em Yeshua, ou seja, na doutrina da palavra, da Torá, para o quê? Cumprimento das boas obras, para o cumprimento da Torá, as quais Deus preparou o quê? Deus preparou as mitzvot, preparou as obras para que a gente pudesse cumprir, andar nelas, andar, fazer o bem, cumprir as suas mitzvot, cumprir Pesach, cumprir Shavuot. É maravilhoso. Finalizando então, vamos ser equilibrados. Não coloca muita carga em cima de você, vai no processo. Vai no processo, mas não se limita e não fique debaixo de pessoas que te limitem. Vamos crescer, buscar a vontade do Eterno, cumprir as mitzvot, que são coisas boas, alegram o coração, ilumina a nossa alma. Não deixe ninguém com religiosidade querer dominar vocês. Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar.